Olá, meus amores! Muito bem-vindos a mais uma semana aqui no canal. Se você quer saber como eu me tornei uma residente permanente aqui no Canadá, fica ligadinho que eu vou contar tudinho sobre esse processo. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, vai ser um bate-papo, eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre o meu processo de residência aqui no Canadá. Como eu já contei em alguns vídeos anteriores sobre o Canadá, inclusive se você não assistiu, eu vou deixar o link dos vídeos contando como eu escolhi o Canadá, como eu cheguei aqui, tudo aqui na descrição do vídeo, então não se esqueça de assistir e já vai lá e se inscreve para ficar ligadinho nos próximos vídeos. Enfim, eu me mudei para o Canadá em 2013, em setembro de 2013, então vai fazer 6 anos esse ano. E durante esse tempo, meu marido e eu, tivemos alguns vistos diferentes. O primeiro visto que a gente veio foi um visto chamado Holiday Visa, que é um visto de 1 ano de trabalho. Eu acho que eu contei um pouquinho mais sobre ele em um dos vídeos que eu já postei, mas esse foi nosso primeiro ano. Então, de 2013 para 2014, a gente ficou com esse visto. Logo em seguida, meu marido começou a fazer o mestrado dele aqui, então a gente aplicou para um visto de estudos para ele. E eu, como cônjuge, né, como a esposa, ganhei um visto de trabalho do governo para ficar acompanhando meu marido enquanto ele estava estudando aqui no Canadá. Então a gente teve esse visto em 2014, 2015. Em 2015 em 2014 teve eleições aqui para primeiro-ministro. O governo mudou, em 2015 entrou o Justin Trudeau, que é o primeiro-ministro que ainda está em vigor aqui no Canadá. E o governo dele lançou o Express Entry, que é um processo de imigração mais rápido, mais facilitado. Então os processos antes do Express Entry, ainda existem várias maneiras, vários processos, mas esse é um processo assim que a promessa dele era ser um processo mais facilitado, mais focado e de tempo menor, né? Então, ou seja, a duração de processo é mais rápida. Vou contar um pouquinho sobre como esse processo é feito. Tudo na sua vida te dá uma pontuação. Então, a sua idade te dá uma pontuação, o seu nível de inglês te dá uma pontuação, a sua experiência de trabalho te dá pontuação. Você cria um perfil online e você coloca lá suas informações, sua idade, seu nível de inglês, seus trabalhos, né, sua experiência de trabalhos. E tudo isso gera pontos e no final vai te dar uma pontuação, que é a tua pontuação do teu perfil. Eu e o Diogo, a gente fez junto, então a gente criou um perfil e ele foi o aplicante principal porque ele fez o mestrado aqui. Eu não tinha escolaridade aqui no Canadá, então como aplicante principal, não tinha tantos pontos. Então a gente acabou fazendo pelo Diogo, porque ele tinha um mestrado aqui, e isso gerava mais pontos pra gente. Então eu só adicionei pontos no perfil dele. Então as nossas idades contaram, bom, tudo que eu já falei, e tem muita coisa, assim, eu acho que sei lá, uns 30 tópicos que vai te gerar ponto. Eu não vou entrar em muitos detalhes de como o processo porque eu não sou especialista nisso. Eu não quero dar uma informação falsa pra vocês. Eu vou contar como foi o meu processo, porque isso eu sei como foi. Porque foi o meu processo, então só vou dividir aqui com vocês. Mas se vocês tiverem interesse em saber como o processo, todos os detalhes do processo, eu vou deixar o site do governo aqui também na descrição do vídeo, direto pro Express Entry, e lá você pode ler tudo sobre como o processo se aplica, se você é elegível ou não, e todos os detalhes do processo. Aí qual é a segunda etapa? Você criou o seu perfil. E agora? Agora o governo ele faz durante o ano, não tem datas fixas, mas ele faz, eu acho que 1 a 2 vezes ao mês, um sorteio que vai dar uma numeração, que é a nota de corte. Ou seja, vamos supor que você tenha 450 pontos, né? Você botou toda a sua informação lá e aquele te gerou 450 pontos.
e o governo, daqui a um mês, sei lá, vai lá e faz o sorteio e a nota de corte é 480 pontos. Ou seja, você não vai ser convidado para aplicar para residência permanente porque você está abaixo da nota de corte. Agora vamos supor que você tem esse mesmo 450 pontos, aconteceu o sorteio do governo e a nota de corte foi 440, 445, enfim. Você vai receber um convite do governo a aplicar para residência permanente, porque você está acima da nota de corte. Então, aí vem a terceira parte do processo, que é você vai ter que comprovar para o governo que tudo que você colocou lá no seu perfil é verdade. Porque quando você está criando o seu perfil, você pode falar qualquer coisa. Eu tenho 10 anos de experiência em medicina, mas isso vai te gerar pontos. Mas depois que você é convidado a aplicar para o processo de imigração, o governo quer comprovar isso. Então agora é a parte de provar para o governo que tudo que você colocou lá no seu perfil é verdadeiro, é verídico, você tem como provar, e se tiver tudo certinho, você vai receber sua residência permanente aqui pro Canadá. Pelo menos é mais ou menos isso, eu tô tentando deixar um pouco mais simplificado. Bom, eu vou contar um pouquinho da minha timeline agora, que eu já expliquei um pouquinho como funciona. Eu vou contar pra vocês quando a gente aplicou, quando que a gente recebeu e tudo mais. A gente começou acho que uns 2 meses, 3 meses antes de criar o perfil, a juntar a documentação necessária. Como a gente já estava morando aqui no Canadá fazia quase 3 anos, muitas coisas do Brasil fazia muito tempo, experiência de trabalho, principalmente do Diogo, de tipo 3 anos atrás, e as cartas têm que estar todas em inglês, tudo mais, e você precisa de... Bom, é um monte de documentação, mas precisa os seus antecedentes criminais, um monte de coisa que demora um pouquinho, é um processo que demora até juntar toda essa documentação. Então a gente começou a juntar, a gente entrou no site do governo, viu o que precisava e a gente já começou a juntar a documentação. Aí a gente procurou uma agência de imigração. A agência de imigração que a gente escolheu foi a IMI Canada. Vou deixar também o link do site deles aqui. Eles são uma agência que começou aqui em Vancouver. Hoje eles têm escritórios em Toronto, em São Paulo. Posso estar errada, mas eu acho que tem um no Rio de Janeiro. E eles dão todo o suporte de imigração. Então eles vão te explicar quais são os processos que você pode migrar para o Canadá e tudo mais. E foi essa agência que a gente escolheu. A gente fez o nosso processo com eles. Eu vou deixar tudo aqui certinho se vocês quiserem dar uma olhada. Tem outras agências de imigração, mas a gente decidiu fazer com eles. Então a gente entrou em contato, a gente fez uma entrevista onde a gente explicou toda a nossa situação. E eles decidiram que o melhor aplicante seria o Diogo, e a gente fez mais ou menos qual seria a nossa pontuação. Eles fazem um perfilzinho falso ali, não é falso, né, mas tipo um perfil que tem mesmo no site do governo para você, que é uma calculadora. Você vai calcular mais ou menos quantos pontos você tem. Bom, quando a gente fez, em meados de abril de 2017, a gente já sabia mais ou menos a nossa pontuação. A gente estava mais ou menos com 428 pontos. E os sorteios que estavam acontecendo naquele período do ano de 2017 estavam em torno de 400 a 450 pontos. Então a gente tinha bastante chances de ser convidados com a nossa pontuação de 428 pontos. Mas a gente ainda poderia aumentar um pouquinho se eu fizesse o teste de inglês, que daria um pouco mais pontos para o nosso perfil. Então eu decidi fazer esse teste de inglês. Por incrível que pareça, eu fui super bem. Eu acho que eu estava bem calma, eu estudei bastante para o teste e eu estava muito calma no dia que eu fiz. E eu acho que essa tranquilidade me fez conseguir fazer o teste melhor, assim, fazer uma prova melhor. E acabou que, como a minha pontuação foi muito boa, eu consegui dar o máximo de pontos que um cônjuge pode dar para o aplicante principal, que se eu não me engano era de 10 pontos,
eu consegui, então a gente foi de 428 para 438 pontos. E essa era a nossa pontuação final. Então a gente aplicou no dia 1º de maio de 2017. A gente criou o perfil. Quem criou pra gente foi a nossa agência de imigração, então a gente só passou todas as informações, eles criaram um perfil pra gente. Aí, nesse meio tempo, eu fiz a prova de inglês para aumentar os meus pontos. Então, quando a gente criou o perfil, eu tava com 428. E nesse meio tempo na outra semana eu fiz a prova de inglês, recebi a pontuação e eles adicionaram, porque você pode adicionar informações para aumentar a sua pontuação. A gente adicionou a minha prova de inglês e nossa pontuação foi para 438. Aí, no dia 17 de maio, então 16 dias, exatamente 16 dias depois da gente criar o perfil, então foi muito rápido, teve um sorteio do governo e a pontuação de corte foi 415, a nota de corte. Então, quando eu estava no trabalho, eu trabalhava no Red Robin, que é um restaurante de hambúrguer aqui, uma hamburgueria. Eu estava no trabalho, eu lembro, eu vi, porque eu tinha acesso, governo fez um sorteio, nota de corte 415. Já comecei a chorar, porque eu sabia que a nossa pontuação era mais alta que isso e que muito provavelmente a gente ia ser convidado para aplicar. Assim que saiu isso, a nossa agente de imigração, Celina, mandou uma mensagem para mim já falando que o nosso convite ainda não tinha sido, que eles não tinham recebido o nosso convite ainda, mas para eu ficar calma que poderia acontecer, porque como eu apliquei para essa prova de inglês depois que eu já criei o perfil, como eu coloquei essa pontuação, o perfil meio que estava atualizando, então às vezes demora um pouquinho. Aí eu já fiquei nervosa, eu sou sagitariana, gente, já fiquei, meu Deus, não vai dar certo, a gente tem a pontuação e não vai conseguir. Já fiquei pensando que tudo estava acabado. Aí, no meio da tarde, ela me mandou uma mensagem falando: Bárbara, recebemos o seu convite, parabéns. Aí, meu Deus, eu acho que foi um dos momentos mais alegres da minha vida, porque foram anos de dedicação. A gente fala, eu vou falar aqui um pouquinho sobre o meu timeline, parece que foram só 6 meses, mas na verdade, desde que a gente se mudou pra cá em 2013, a gente já sabia o que a gente queria, a gente já tinha em mente que queria imigrar aqui pro Canadá. Então, desde o primeiro dia, a gente trabalhou muito duro pra conseguir isso. Então, quando a gente recebeu aquilo, foi assim uma felicidade indescritível. Mas enfim, vou tentar descrever pra vocês. Então, no dia 17 de maio, a gente foi convidado para aplicar e a gente aplicou em 2 semanas. Ou seja, você tem, na verdade, na época, em 2017, você tinha 90 dias para mandar toda a sua documentação. Ou seja, o governo te convidou, agora você tem 3 meses, 90 dias para mandar toda a sua documentação para o governo conferir que aquilo tudo é verídico. Eu e o Diogo, como a gente já estava aqui há 3 anos, a experiência que o Diogo tinha aqui no Canadá do primeiro ano ia vencer no final de maio, porque eles só contam a experiência dos últimos 3 anos. Ou seja, nosso processo, a gente foi convidado no dia 17, a gente tinha que obrigatoriamente mandar toda a documentação antes do dia 31 de maio. Ou seja, a gente tinha menos de 2 semanas. Por isso, a gente já sabia disso, por isso a gente começou toda a documentação antes mesmo de criar o nosso perfil. Porque a gente sabia que ia expirar a data em dia 31 de maio e a gente tinha que aplicar. É muito detalhezinho, eu não vou entrar em muito detalhe com vocês, mas a gente tinha aquelas 2 semanas. Em outros processos, para outras pessoas, você teria 3 meses e agora eu acredito que você tenha 60 dias. Eles diminuíram um pouquinho até para deixar o processo realmente mais curto. Então você tem 60 dias para mandar a documentação. Posso estar errada, mas eu acho que é isso. Então a gente já tinha praticamente toda a documentação, a gente só finalizou. Acho que a gente fez você tem que ir no médico regularizado pelo governo e tudo mais para ver se está tudo certinho. E
a gente enviou toda a documentação no finalzinho de maio. Eu não tenho uma data do dia que foi enviado tudo para o governo, porque a gente ia mandando todos os documentos para a agência e quando eles tiveram todos os documentos eles mandaram. Eu não lembro qual foi o dia, mas com certeza foi antes do dia 31 de maio. Tô lendo aqui no meu celular, porque no meu celular é que eu criei a timelinezinha aqui para lembrar das datas. No dia 12 de agosto, então a gente aplicou ali no final de maio, então junho, julho, agosto. No dia 12 de agosto a gente recebeu um pedido de pagamento do governo, que é o último passo do processo. Então o governo agora ele te pede a última taxa, que é para eles finalizarem o seu processo, ou seja, dali pra frente as chances de serem negados eram muito, muito pequena. Então a gente já estava muito feliz. A gente fez o pagamento no dia 13 mesmo, então a gente recebeu no dia 12, no dia 13 a gente já fez esse pagamento. Foi uma taxa de $490 canadenses e a gente já fez o pagamento e tudo mais. E no dia 23 de agosto, então 10 dias depois da gente efetuar essa taxa, o governo mandou um pedido pedindo nossos passaportes. Quando eles pedem nossos passaportes é porque sua residência foi aprovada. Então eles querem te carimbar, né? Eles te dão um papel de imigrante. Antes era um visto de estudo, de trabalho, independente. E agora você vai ter um visto ali de imigrante. E eles te dão um papel que é sua residência permanente, né? A confirmação da aprovação da sua residência. Então, no dia 23, eu fico nervosa de falar disso, eu acho que eu nunca falei com tantos detalhes sobre esse processo pra ninguém. Então, no dia 23 de agosto, a gente enviou os passaportes. E no dia 25 de outubro, então um mês e 2 dias, depois a nossa agência ligou dizendo que os passaportes já tinham voltado, que a gente podia ir lá buscar. Esse dia foi um dia muito, muito emocionante. Eu fui com meu amigo, porque o Diogo estava trabalhando, então eu fui com meu amigo lá buscar os passaportes. E só de pegar o passaporte com aquele papel, parece que Gente, eu não sei nem como descrever, mas é uma sensação de dever cumprido tão grande, é uma sensação de felicidade tão imensa. Saber que você trabalhou duro para uma coisa, para conquistar alguma coisa e você conquistou aquilo de maneira correta. Foi indescritível mesmo, assim, uma sensação muito, muito boa. Então, no dia 25 de outubro, a gente pegou nosso passaporte. Com o passaporte, com esse papel, você já é residente permanente, mas depois você vai receber um cartão em casa, eles mandam por e-mail, por e-mail, eles mandam por correio para sua casa. O nosso a gente mandou para a agência mesmo, porque às vezes se você não estiver em casa, né? Então a gente mandou para a agência e esse cartão pode demorar um pouco, pode demorar alguns meses para chegar. Então, no dia 25 de outubro a gente recebeu esse papel. Aí você tem que fazer um processo que chama landing, que é como se você estivesse entrando no Canadá. Só que a gente já estava no Canadá, então a gente teve que ir até a fronteira do Canadá com os Estados Unidos. Você sai, né, e volta. Literalmente sai e entra. Aí quando você entra, você tem umas perguntinhas, e logo em seguida eles já te dão parabéns, te dão uma bandeirinha do Canadá, te desejando umas boas-vindas, porque tem um monte de gente que faz o processo de fora do Canadá. Então quando eles vêm pra cá é como se eles estivessem realmente entrando. A gente que já estava morando aqui, a gente teve que sair pra entrar. Então a gente acabou indo pros Estados Unidos e voltou só pra fazer esse landing. Demorou menos de 1 hora, foi bem rápido. E eu lembro que mesmo o processo já tinha sido aprovado, a gente já sabia que estava tudo certo. Quando você recebe aquele bem-vindo ao Canadá e eles dão uma explicaçãozinha para procurar emprego, tudo, porque tem gente que, né, tá chegando aí, não tem emprego e tudo mais, eles dão uma explicaçãozinha. Eu chorei muito, assim, dentro do carro, chorei muito.
de felicidade e foi isso. Então, no dia 25 de outubro a gente recebeu os passaportes e eu acho que a gente foi naquele mesmo final de semana. Então, no final de outubro a gente já tinha feito o landing e já era residente, só que a gente só tinha o nosso papel, não tinha o cartão ainda. Os cartões chegaram na agência dia 27 de dezembro. Então, outubro, novembro, dezembro, 2 meses para chegar o cartão. O cartão, ele é como se fosse o teu passaporte, assim, né? Não seria o teu passaporte, mas seria a tua comprovação de ser residente permanente. Então, quando a gente agora viaja pro Brasil, quando a gente volta, a gente mostra esse cartão e é com esse cartão que a gente retorna ao Canadá. Antigamente a gente tinha que mostrar nosso passaporte brasileiro com o nosso visto para conseguir entrar de volta. Hoje em dia a gente só mostra o nosso cartão. Achei meu cartãozinho lá, ó, aqui tem a minha fotinho, aqui tem uma fotinho bem pequenininha minha e eu não vou aproximar muito porque tem minhas, né, informações pessoais, mas é isso, é esse cartão aqui que a gente lutou tanto para conseguir e realmente toda vez que eu olho para esse cartão, pode parecer bobo, mas toda vez que eu olho eu me sinto assim muito feliz, muito realizada. O nosso processo demorou em torno de 7 meses, né, do dia 1º de maio, no dia que a gente criou o nosso perfil, até o dia 27 de dezembro, quando a gente recebeu os cartões em casa e daí o processo está totalmente finalizado. Eu não tenho nem como explicar para vocês o quão feliz eu sou de poder estar fazendo esse vídeo aqui contando pra vocês um pouquinho da minha história e um pouquinho de como foi esse processo. Eu jamais, nem nos meus sonhos mais loucos, eu poderia imaginar que eu estaria aqui contando isso pra vocês. Pra finalizar esse vídeo, eu só queria realmente falar pra vocês que nenhum sonho é inatingível se você trabalhar duro, se você acreditar, se você fazer as coisas com seu coração, com amor, você vai conseguir com certeza alcançar os seus sonhos. Esse foi um grande sonho que eu tinha com meu marido e a gente realizou. E então eu tenho muito orgulho de contar essa história pra vocês. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado, que vocês tenham se inspirado, que vocês corram atrás dos seus sonhos, porque tudo na vida a gente alcança se a gente quiser. Muito obrigada por terem tirado um tempinho aí do seu dia para dividir esse momento comigo. A gente se vê semana que vem. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, de compartilhar com seus amigos e de se inscrever aqui no canal porque é muito importante para mim. Um beijo e uma boa semana!